feedback dos participantes e tal, serão aspectos bem interessantes para a gente nortear a segunda temporada. Olha, uma coisa que nós podemos fazer, se mandares o programa, eu faço a divulgação aqui na Europa. Porque temos em Portugal não temos sociedade de quiroptologia, mas temos a Sociedade Espanhola, da qual fazemos parte, muitos portugueses fazem parte. Sociedade Espanhola para a Conservação e Estudo dos Morcegos. E podemos fazer o anúncio por aí, e pela Sociedade Portuguesa de Ecologia também. Seria maravilhoso. Nossa, seria muito bom. Sim. A gente ampliar ainda mais os horizontes, né? Porque a intenção é justamente essa, levar o tema morcegos para a casa das pessoas, né? Independente delas serem da área e tal, mas aproximar, porque a gente sabe, né? O teu trabalho mesmo, né? As pessoas têm muito preconceito com os morcegos, não os conhecem, e aí fica aquilo que é ruim, né? Infelizmente, ficam as informações erradas, ou mesmo aspectos de saúde, daí ninguém conhece o outro lado da moeda. Então, nossa, vai ser muito bom. Vamos conversar sobre isso, sim. Vamos começar, Henrique? Vamos lá. Ótimo, então. Bom, gente, boa tarde. Já estamos agora com 17 espectadores, né? Agradeço, então, a presença de todos que estão nos assistindo. Agradeço o aceite tanto do Henrique quanto do Ricardo em participar, né? Nós vamos falar agora sobre um assunto que está em alta, que são os morcegos. Então, nesse período de pandemia, cresceu alguns comentários sobre os morcegos, alguns de forma correta, outros nem tanto. Então, é sempre importante levar a informação de uma forma mais precisa para as pessoas, né? E esclarecer especialmente a importância dos morcegos, né? Que são animais extremamente relevantes, de importância para nós mesmos. Então, assim, precisamos levar essa informação para as pessoas, que as informações sejam divulgadas de uma forma mais correta. Eu não vou antecipar, né, o conteúdo que vai ser explicado pelos dois professores. Nós temos, então, dois doutores especialistas em morcegos que vão falar exatamente isso para a gente. Então, vou começar passando a palavra para o doutor Ricardo Rocha, que está agora nos acompanhando a partir de Portugal, da Ilha da Madeira, né, e que vai falar um pouco sobre como fazer essa comunicação a respeito dos morcegos para as pessoas, né? Então, boa noite, né, Ricardo? Já é noite para você aí, e passo a palavra para você. Olá, boa noite, Renato. Boa noite a todos os que estão a assistir a partir de casa. Bem, eu vou partilhar já o meu ecrã e assim aproveito para me apresentar também, mas apresento-me já com os slides. Deixem só ver. Partilhar. Estão a conseguir ver o meu ecrã agora? Ainda não. Ainda não? Só um esclarecimento antes de começar, Ricardo, enquanto isso também. As pessoas que quiserem fazer perguntas podem colocando a pergunta pelo chat, eu vou acompanhando, né? E aí, no final da live, nós vamos esclarecendo essas dúvidas. Pronto, agora a sua tela já está aparecendo para a gente. Bom, ainda bem. Então, bem, obrigado uma vez mais pelo convite, Renato. Este convite foi para falar de morcegos, pandemia e fake news. Eu recentemente publiquei um artigo na Biological Conservation sobre como comunicar sobre morcegos e zoonoses no contexto da pandemia, e acho que o convite foi endereçado um pouco com isso. Mas antes de falar de como comunicar sobre morcegos e afins, vou falar um pouco sobre mim. E a principal coisa que eu tenho a dizer é que eu não sou um comunicador de ciência. Eu faço comunicação de ciência, mas eu sou um ecólogo. O que eu me sinto confortável é capturar os animais, analisar os dados e por aí fora. Todo o trabalho que eu vos vou mostrar de comunicação foi uma aprendizagem muito grande agora. E, para dizer a verdade,
essa aprendizagem veio de uma grande dificuldade que eu estava a ter, porque agora, dado que há esta associação ou este link filogenético entre o SARS-CoV-2, deu origem ao Covid-19, e morcegos que foram, e vírus que foram encontrados em morcegos, os investigadores que trabalham com morcegos estão a receber muitos convites para falar aos mídia, para falar com os jornalistas. E eu estava com uma grande dificuldade em falar sobre esta temática, sem passar a imagem de os morcegos serem vilões, de estarem a dar cabo da humanidade. E então tive que pensar de forma muito estratégica como fazer esta comunicação. E é um pouco este processo que eu vou tentar passar hoje, toda esta aprendizagem que eu fiz. Pronto, eu trabalho agora na Madeira, eu estou ligado à Universidade do Porto, eu trabalho com questões relacionadas com fragmentação de habitat, o impacto da agricultura em morcegos e aves e outros animais. Eu tenho uma ligação muito forte ao Brasil, eu fiz o meu doutoramento aí, eu passei mais 2 anos e meio em Manaus a trabalhar no projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais. Tenho um carinho muito grande pelo país. E agora estou a trabalhar na minha ilha. Eu sou da Madeira, estou a trabalhar com o papel dos morcegos nos serviços de ecossistema, tanto para a agricultura, mas também no potencial controle de vectores de doenças. E isto, pronto, para mostrar que eu estou a trabalhar com morcegos e ao mesmo tempo estou a trabalhar com doenças que afetam os humanos e a interação entre os dois. E não estava nada à espera que ninguém estava à espera que esta pandemia acontecesse, e de repente vejo que aquela mensagem que eu queria passar, que os morcegos podem e estão, nós mostramos com um estudo que fizemos em Madagascar há alguns anos, que os morcegos em Madagascar estão a consumir insetos que são vetores de malária. E o que eu queria ver era se cá na Madeira eles estavam a ter um papel semelhante, e isso seria um papel benéfico do ponto de vista de saúde pública, mas agora com a pandemia, de repente os morcegos estão associados a zoonoses e impactos para a saúde humana e por aí fora. Então tudo aquilo que era uma mensagem positiva, agora essa mensagem positiva não desapareceu, mas tem que falar também de mensagens que não são tão positivas, algo que é um pouco mais pesado. E então, muito provavelmente já viram muitas notícias sobre morcegos e Covid. O slide que eu usei para o início da minha apresentação foi de um vídeo que eu vi esta semana, que se chama Lockdown Short Film Batshit. E pronto, se meterem isto no YouTube vão ver, o vídeo é extremamente divertido, mas é muito informativo. Está feito de uma forma bastante inteligente e voltas tantas, vemos que está um morcego sentado no sofá da sala a ler as notícias, e na capa das notícias falam do Catastrophic COVID Pandemic. Então, estão a falar dos morcegos e do Covid na capa do jornal. E para mim e para outras pessoas que estudam morcegos, foi mais ou menos esta a reação que tivemos. Que, de repente, os morcegos estão em todo o lado nas notícias. E estão em todo o lado nas notícias associados à Covid e esta pandemia. Ou seja, algo que é extremamente nefasto para a imagem pública destes animais. E esta apresentação é sobre fake news, mas antes de falar sobre fake news é importante falar de factos, de 2 coisas que são reais e que não podemos disputar. E antes de começar a falar sobre fake news, eu queria falar sobre a origem natural deste vírus. Nós sabemos que uma das maiores fake news que há a circular agora na internet é que este vírus foi fabricado num laboratório. E pronto, a evidência mostra que este vírus tem todas as características de um vírus natural. Isto é um artigo que saiu na Nature Medicine há uns meses atrás e que mostra isso mesmo, que enfatiza que este vírus terá vindo de animais selvagens. Outro facto é que estarmos a espalhar fake news sobre a origem não natural deste vírus tem consequências muito graves para investigadores que estão a trabalhar na linha da frente do que é a investigação sobre vírus e morcegos,
E esta é uma notícia que saiu na Science, na semana passada, e fala nesta investigadora que trabalha no Instituto de Virologia de Wuhan, e que ela diz que a sua vida pessoal foi muito impactada pelas notícias falsas que andam a circular na internet, e em particular pelo facto do presidente dos Estados Unidos ter dito que o vírus terá escapado do laboratório onde ela trabalhava. E então, isto para dizer, quando nós falamos em morcegos e fake news, há outras conversas paralelas a ocorrer relacionadas com fake news que temos que estar cientes. Outro facto é que dentro dos vírus que se conhecem na natureza, e aqui há que enfatizar que temos um conhecimento ainda muito reduzido daquilo que é a diversidade de elementos patogénicos no meio natural, mas dentro daquilo que conhecemos, os 2 vírus mais próximos ao SARS-CoV-2 foram encontrados em morcegos. Foram encontrados em morcegos da China e do Sudoeste Asiático, e a probabilidade, há ainda uma discussão o que terá acontecido com os vírus entre o período que terão estado nos morcegos e até chegarem ao homem. Pensa-se que essa chegada aos humanos terá acontecido através de uma espécie intermediária, que já se falou do pangolim e por aí fora, mas ao certo ainda não sabemos que espécie terá sido. Mas uma coisa a ter assento aqui é que dentro daquilo que conhecemos de elementos patogénicos, os mais próximos estão encontrados nos morcegos. E isto, por muito que iramos desassociar os morcegos do Covid-19, não podemos distorcer estes fatos. E a verdade é que outros coronavírus circulam em morcegos. Aqui no cantinho do ecrã tenho um artigo que saiu na Scientific Reports há pouco tempo também, que fala da diversidade filogeográfica de coronavírus nas ilhas do Oceano Índico. Pronto, isto apenas para dizer que estes elementos são factuais. Não vou aprofundar mais, mas é importante ter isto ciente, se quisermos falar de fake news que estejam a circular. E isto, eu publiquei um artigo com colegas norte-americanos na Scientific American, em que eu falo não só, em que nós falamos não só sobre esta pandemia, sobre o SARS-CoV-2, mas falamos sobre outras zoonoses que já foram encontradas em morcegos. Aqui nós dizemos que falamos do ébola, falamos do Nipah, falamos do SARS, e pronto, todas estas doenças e algumas outras foram direta ou indiretamente associadas a morcegos. E este é algo que temos que estar cientes, que os morcegos estão associados direta ou indiretamente a algumas zoonoses ou várias zoonoses que são problemáticas para os humanos. Eles têm montes de benefícios, fazem muita coisa boa, mas esta é uma realidade da qual não conseguimos escapar. No entanto, aquilo que eu gostava de falar hoje são sobre as fake news. E este é um problema muito, muito grande para a conservação de morcegos. Aquilo que eu vou falar agora não são só notícias falsas, mas muitas delas são destruções ou omissões ou formas de tentar refutar notícias que, não sendo falsas, acabam por desajudar os morcegos. E vou falar um pouco mais sobre isso agora. Então, a primeira notícia falsa que eu gostaria de falar é sobre a informação que está a circular sobre o facto dos morcegos transmitirem o Covid-19. E isto é totalmente falso. O que eu estou a mostrar aqui, de acordo com aquilo que nós conhecemos hoje em dia, aqui no lado esquerdo do ecrã vocês conseguem ver um sticker, um autocolante, que diz Covid-19. Esses eram autocolantes que estavam a ser distribuídos na Austrália sobre pessoas que queriam eliminar colónias de morcegos. Elas tinham problemas com colónias de morcegos, com o mau cheiro e com o barulho das colónias. Então inventaram a notícia que os morcegos transmitem Covid. E então os investigadores australianos juntaram-se e escreveram este artigo que se chama No Aussie Bats Won't Give You Covid. We rely on them more than you think.
pronto, isto para vos falar sobre esta fake news de os morcegos transmitirem Covid. E só para contextualizar um pouco isto, até agora não há evidência nenhuma que os morcegos no meio natural transmitam Covid. Até agora, o SARS-CoV-2 apenas foi isolado em morcegos em laboratório, e isto com testes laboratoriais para ver, ou melhor, apenas foi isolado de morcegos em laboratório. E isto quando se testaram vários outros animais para ver que animais é que tinham capacidade. Testaram-se gatos, ferrets, que são mustelídeos, cães, porcos e outros animais, entre eles morcegos, e aí sim viu-se que os morcegos podem transmitir o vírus, mas no meio natural nunca foi identificado. Por isso isto é preciso ter em consideração. E isto tem consequências muito graves. Aqui isto são duas notícias, 2 artigos que saíram, um da Indonésia e um do Peru, em que mostram que os locais, as populações locais, estavam a atacar morcegos. Um caso foi numa torre de igreja onde havia uma colónia de morcegos e tentaram queimar esses morcegos que lá viviam, e o outro foram animais que estavam a ser vendidos em mercados na Indonésia, e as autoridades apanharam os animais e acabaram por matá-los a todos. E isto dizendo que os morcegos transmitem Covid ou podem transmitir Covid, o que é falso, pelo aquilo que sabemos atualmente. Depois há todo um outro leque de notícias. Aqui, estas notícias não são fake news, mas são notícias que estão associadas a morcegos sem o enquadramento necessário. Aqui, esta foi uma notícia que saiu há um mês passado em Portugal, em que se diz centenas de novos coronavírus em morcegos da China, alguns com alto potencial de transmissão entre espécies. E então, esta é factual, foi uma notícia que saiu associada a um artigo científico. No entanto, estas notícias são bastante problemáticas para a imagem do morcego, ou a imagem pública dos morcegos. Esta outra notícia saiu há coisa de uns dias. COVID-19 infectious coronavirus circulating in bats for decades. E isto é uma discussão importante que temos que ter sobre a origem deste vírus. No entanto, a comunidade científica e os conservacionistas estão-se a ver obrigados em vir para a praça pública em defesa dos morcegos. E aqui acontece o problema de nós, ou a grande maioria de nós, investigadores, conservacionistas, ecólogos, que trabalham com morcegos, tende a não ter o treinamento necessário para abordar estas temáticas. Isto são uns memes que eu encontrei na internet, e agora vou-vos mostrar vários exemplos de coisas que eu encontrei na internet para tentar limpar a imagem dos morcegos. Aqui nós conseguimos ver os cartazes em que diz se acusa de contagiar humanos com um vírus mortal, e depois vemos a imagem do morcego, e isto aqui é problemático. Eles querem passar a imagem que os morcegos são inocentes, estão associados a serviços de ecossistema e a vários benefícios para a espécie humana, mas quem vê esta imagem, a mensagem que leva para casa é morcegos e vírus mortal contagiar humanos. E isto, do ponto de vista inconsciente, tem um impacto muito, muito grande. Estas letras pequenas que estão em baixo, as pessoas tendem a não ler, ou mesmo que leiam, o mal já está feito. E eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente. Este aqui é outro exemplo que eu encontrei na internet, em que dizem, enough already, bats did not cause coronavirus, humans cause coronavirus, so on and so forth. Mas aqui o que nós vemos é enough already, assim em vermelho, com letras muito grandes, mas depois vemos uma imagem do morcego e coronavírus a vermelho. Então, a mensagem que levamos para casa é morcegos e coronavírus. E isto é muito problemático. Esta é outra em que dizem muitos te odeiam, mas eu te adoro porque estás a polinizar as plantas e por aí fora. Mas a primeira coisa que vemos é muitos te odeiam. Então, ficamos com a impressão que é normal odiar os morcegos. E esta também
Isto ativa normas sociais, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas também é problemática esta forma de falar. Esta é outra imagem que diz: não há pior vírus que a estupidez humana. Mas o que vemos aqui é uma imagem assustadora, em que há a palavra vírus e depois há vários morcegos a voar. Mais uma vez, associar morcegos e vírus. Isto era uma moldura que estava a ser usada no Facebook, e esta moldura tem: We stand with bats, save bats, bats don't spread COVID-19. Mas, mais uma vez, isto para alguém que nunca ouviu falar sobre a associação dos morcegos e do Covid-19, e muitos destes investigadores nas redes sociais terão pessoas nesta situação, agora eles estão a ver uma mensagem em que associa os morcegos e o Covid-19. Então, aquilo que tem uma boa intenção acaba por reforçar uma associação que é negativa. Este é outro exemplo de algo que está a ser feito agora de forma muito corriqueira. É falar sobre a associação do desmatamento, sobre a perda de habitat e o aumento das doenças zoonóticas, e associar isso a imagens de grupos faunísticos relacionados com as zoonoses. E aqui, mais uma vez, a intenção é boa, tentar dizer: nós temos que parar com a destruição de habitat, mas ao passar a mensagem estamos a associar os primatas e os morcegos e os roedores a zoonoses. E isto vai passar a imagem de que estes animais são maus, são perigosos, são nefastos. E então é algo que é feito com uma boa intenção, mas é problemático. Aqui é a mesma coisa, por isso nem vou falar sobre isto. Esta é outra campanha. A anterior era do Safe Brazil. Esta é da PETA, uma organização de bem-estar animal, em que associam vários grupos de animais a diferentes zoonoses. Os morcegos aparecem aqui associados a ébola, e isto estava a circular nas redes sociais quando a pandemia começou. Mas, mais uma vez, o objetivo é bom, é pelo bem-estar animal, mas o método é mau. Ao dizer que os morcegos estão associados a ébola, isto pode ter consequências muito grandes para a conservação dos morcegos. Esta é outra notícia que saiu associada à descoberta de morcegos, em que descobriram-se quatro novas espécies de morcegos africanos e posideros, e acharam que era boa ideia associar esses morcegos ao Covid-19. E então disseram que foram descobertas 4 espécies primas do morcego hospedeiro do Covid-19. E então, isto nem é fake news, nem é real news, é apenas uma distorção da realidade e algo que é desnecessário e é prejudicial. Embora vai ajudar aos autores a vender o artigo, vai fazer um mal muito grande à conservação dos morcegos. E a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, constatando que estava a circular tanta informação na internet, viu-se na necessidade de dar algumas guidelines para como devemos reagir em relação às fake news. Eu vou deixar aqui as guidelines que eles deram. Eu tenho uma abordagem um pouco diferente e já vou falar disso um pouco mais à frente. Mas para contextualizar o artigo que eu publiquei no Biological Conservation, este artigo foi publicado com um psicólogo que trabalha com fake news associados à medicina alternativa, ou com o tráfico de espécies silvestres para a medicina alternativa. E ele, logo no início da pandemia, em março, publicou um artigo no The Guardian, em que estava a falar era uma carta dirigida aos líderes mundiais, em que ele e o seu professor da universidade onde ele está ligado, na Austrália, dão conselhos aos líderes mundiais de como é que nós devemos falar sobre a pandemia, transmitir mensagens associadas ao Covid-19, neste contexto de desinformação e de muita informação que está a circular. Então eu pensei que este meu colega era a pessoa ideal para tentar olhar para esta temática. Como é que nós devemos falar de morcegos neste contexto também? E então tivemos a trabalhar no artigo em que tivemos a olhar para aquilo que são 3 áreas das ciências psicológicas. Uma tem a ver com a desconstrução da desinformação. Outra está relacionada com a desassociação de ideias negativas. E a terceira tem a ver com
mudar normas sociais. E já vou falar de cada uma destas à vez. Eu espero não estar... Tu queres acabar, espero não estar a alongar muito. Então, nós já sabemos que vivemos numa época de redes sociais, que há muita informação a circular na internet e muita dela não é factual. E neste contexto, muitas vezes, informação que está a circular não só é especulativa, mas como pode-nos induzir em erro e tem uma propensão muito grande a ser distorcida. Por exemplo, se estivermos a passar uma mensagem nas redes sociais a dizer bats may be the natural, ou os morcegos podem ser o reservatório natural do SARS-CoV-2. Isto alguém pode passar a mensagem a dizer os morcegos são responsáveis pelo SARS-CoV. E o que dissemos são coisas bastante distintas. Os morcegos podem ser os reservatórios naturais do vírus e isso é um pouco como o jogo do telefone quebrado. Eu não sei se vocês têm isso aí no Brasil, em que a mensagem vai passando e vai se distorcendo à medida que é passada. E então, isto deve-se a vários fatores psicológicos, mas um deles está relacionado com o facto de as pessoas muitas vezes não terem toda a informação necessária para fazer uma avaliação da informação que está a ser passada. Muita desta informação que está a circular sobre o vírus é muito técnica, muito científica, muito complexa. E muitas vezes as pessoas têm falta daquilo que é o background científico para acompanhar esta discussão. Está relacionada com o facto de a nossa memória, a memória humana, é imperfeita. E muitas vezes nós esquecemos de elementos da informação que são fulcrais. Já vamos ver isso mais à frente. E deve-se ao facto de a nossa memória poder ser facilmente influenciada por nova informação. E então, às vezes, acabamos por mostrar informação que é factual, que já conhecemos bem, com informação que não é tão factual. E então, neste contexto, como é que nós podemos ir de encontro a fake news? Como é que nós podemos desconstruir informação falsa que esteja a circular? Uma das principais coisas que temos que fazer, ou que devemos fazer, é avisar as pessoas que vamos apresentar informação que é falsa, que está a circular, mas que não é verdadeira. E este aviso prévio é bastante importante. Isto para que as pessoas não interiorizem a informação de uma forma não crítica. Então, se elas forem avisadas que vamos falar sobre esta notícia falsa e depois apresentamos a notícia falsa, elas já sabem que é uma notícia falsa da qual estamos a falar. Uma coisa que devemos fazer é estudar as técnicas que estão a ser usadas para circular as fake news na internet. Muitas vezes aparecem fotografias manipuladas ou aparecem pessoas que são falsos experts, que não conhecem da matéria e que se apresentam como alguém que é conhecedor da matéria. Uma coisa muito importante é que nós devemos repetir os fatos, mas devemos evitar repetir as informações falsas. Isto é bastante importante porque, ao repetirmos as informações falsas, nós acabamos por reforçar a memória dessas informações falsas. Por isso conseguimos evitar essa repetição melhor. Outro conselho muito bom é usarmos gráficos, porque os gráficos oferecem uma memória visual e isso facilita o processo de memória das pessoas e a compreensão dos dados. Outra coisa bastante importante é tentarmos darmos informação às pessoas para preencher aquele vazio mental que é deixado para trás quando nós retiramos uma notícia falsa. Se dissermos, por exemplo, o vírus não foi fabricado num laboratório, então temos de dizer de onde é que veio este vírus, para preencher esse vazio mental. Nós, no artigo, que depois podem ver, nós damos fizemos uma ilustração sobre todas estas mensagens, ou as principais mensagens. E aqui podem ver no artigo um pouco com
com mais atenção. Este é um artigo que é de livre acesso, por isso não deverão ter problema em encontrar. Indo de encontro às imagens que nós tínhamos antigas, aqui, se formos a ver novamente esta imagem do morcego associado, o morcego na prisão, podemos ver aqui que aqui temos um problema desta associação dos vírus aos morcegos. Que a ideia é dizer que os morcegos não transmitem Covid, mas muito facilmente as pessoas podem se esquecer do facto de que não transmitem Covid. E essa associação já foi feita. Outra coisa que temos de ter em consideração aqui, não tão relacionado com fake news, são as associações negativas. Que muitas vezes as nossas decisões são feitas com base no sentimento e não na razão. E estarmos a falar repetidamente de morcegos e doenças zoonóticas, associamos o morcego a algo que é muito mau. Então, essa associação está feita, o mal está feito. Não quer dizer que seja uma fake news necessariamente, mas no que toca à conservação dos morcegos é muito complexo. Algo a ter em consideração aqui é que as pessoas muitas vezes veem uma correlação negativa entre os riscos e os benefícios, apesar dos riscos e os benefícios não estarem necessariamente correlacionados. Então, se dissermos os vírus estão associados a doenças, ou melhor, desculpem, os morcegos estão associados a algumas doenças, mas ao mesmo tempo dissermos os morcegos estão associados a muitos benefícios, como a dispersão de sementes, o controle de pragas agrícolas e por aí fora, isso vai ajudar um pouco a equilibrar a mensagem. E agora o que nós podemos fazer é, já que há tanta gente a falar sobre zoonoses e morcegos, é importante que enfatizemos o papel dos morcegos para aquilo que é o bem-estar humano, para ativar esta correlação negativa entre os benefícios e os riscos. Outra coisa em ter em consideração é que as pessoas tendem a sobreestimar os riscos pequenos em relação àquilo que são os riscos maiores e mais comuns. Por exemplo, se falarmos em tornados ou ataques de tubarões ou casos de raiva transmitida por morcegos, isto são notícias que são muito sensacionalistas, que produzem muito medo e que os jornalistas gostam muito. Mas se formos a contextualizar, doenças como o diabetes, a tuberculose, os acontecimentos como infartos são muito, muito mais perigosos, mas não têm essa capacidade de reter as audiências como temáticas relacionadas a morcegos e Covid. Outra coisa que é importante aqui é que imagens de morcegos assustadoras têm um impacto muito grande nas pessoas. Então, narrativas e imagens assustadoras são de evitar. E isto, quem trabalha com morcegos já sabe. O problema é que muitas vezes pessoas que trabalham mais na saúde humana ou mais na parte de virologia só não estão ligadas à conservação de morcegos, muitas vezes esquecem-se disto e acabam por passar mensagens de vírus e morcegos associadas a imagens de morcegos de boca aberta a aparecer os dentes, em que eles aparecem bastante assustadores. Aqui no artigo eu não vou falar sobre isto, já falei assim mais ou menos por alto, mas no artigo nós damos também várias indicações de como é que podemos reduzir estas associações negativas entre os morcegos e zoonoses. Aqui não vou entrar tanto em pormenor porque acho que já estou um pouco limitado de tempo. Só mostrando esta imagem outra vez a enfatizar como esta imagem é uma imagem que é assustadora. Fala de vírus, fala de estupidez humana, ofende os humanos, não é? Tem imagens de morcegos. Isto ativa reações negativas em relação aos morcegos. A ideia é boa, ou a intenção é boa, mas a execução nem por isso. Outra coisa que nós temos de ter em consideração quando estamos a comunicar sobre morcegos são normas sociais. Isto está relacionado com o nosso papel na sociedade. Aquilo como nós vemos que é normal ser feito na sociedade. E esta conversa sobre normas é um pouco complexa.
eu convido-vos a ler este capítulo do livro aqui da Tiga Kingston, que fala sobre valores, atitudes e normas e a relação humana com os morcegos, e a lerem também o nosso artigo, que também fala sobre esta questão de uma forma um pouco mais complexa, ou melhor, de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas estas normas sociais estão relacionadas com aquilo que nós achamos que é normal fazer numa sociedade, ou aquilo que achamos que os outros fazem numa sociedade e é expectável que nós façamos. Então, se nós dissermos que há muitas pessoas a matar morcegos, nós, na prática, o que nós estamos a dizer é que é normal matar morcegos. Outras pessoas na sociedade estão a matar morcegos, então, se eles estão a fazer isso, não há problema que eu também o faça. E porquê é que isto é importante no contexto da comunicação e desta pandemia? Há muitas imagens, ou melhor, muitos artigos e várias informação na internet a circular, em que aparece, por exemplo, este é um exemplo dessas mensagens, em que diz: peritos pedem que as pessoas em todo o mundo parem de matar morcegos com medo de Covid. Quem lê isto, o inconsciente, o que está a dizer é que muitas pessoas à volta do mundo estão a matar morcegos por causa do Covid. Então, se elas estão a fazer, se calhar há uma razão para isto. E elas nem sequer vão ler, mesmo que esta pessoa que trabalha com morcegos e que está a passar esta mensagem gira a mensagem que quer passar no artigo, as pessoas muito provavelmente não vão ler, vão ficar pelo título, e o título o que faz é associar os morcegos ao Covid e dizer que muitas pessoas estão a matar morcegos. Isto pode fazer com que a pessoa pense: está bem, as pessoas estão a matar morcegos, então se calhar eu também devo matar os morcegos que têm cá em casa, por causa do Covid, que toda a gente está a fazer. E isto é a influência das normas sociais. Ou aqui, quando é dito: muitos te odeiam, mas eu te adoro por tal e tal. Aqui, mais uma vez, são as normas sociais. Isto está a dizer que é normal odiar os morcegos, ou que é usual odiar os morcegos. E muitas vezes nem é o caso. Aqui eu não vou aprofundar mais, eu convido-vos a ler o artigo que escrevi. Se tiverem algum comentário, por favor, enviem-me e-mail, ou se tiverem perguntas agora, estou disponível. E pronto, queria agradecer mais uma vez ao convite do Renato e dizer que agora temos um papel muito, muito importante como ecólogos, conservacionistas, pessoas que trabalham com morcegos, a tentar educar a população em geral para aquilo que nós conhecemos, mostrar aquilo que é um mundo fascinante dos morcegos e com isso contribuir não só para a conservação destes animais, mas também para a saúde pública. E pronto, é isso, obrigado e estou disponível para perguntas. Tá, muito obrigado, então, Ricardo, pela apresentação. Realmente, o artigo é muito interessante. É um assunto que é importante a gente aprender para melhorar nossas comunicações realmente com o público, que muitas vezes desconhece alguns aspectos, né, da biologia dos morcegos, não só dos morcegos, de outros animais, e isso pode levar a ser um fator de ameaça para esses animais, né? Então, para quem quiser, quem se interessou assim, pelo artigo do Ricardo, e eu recomendo a leitura, né? Eu coloquei o link no chat da nossa transmissão, então podem acessar esse link e ver com mais detalhes essas informações que foram passadas. Reforçando mais uma vez, quem tiver alguma dúvida que vai surgindo durante essas apresentações, também pode colocar a pergunta no chat, que depois eu passo para os apresentadores, né? E agora eu gostaria de passar, então, a palavra para o Dr. Henrique Filho, né, que vai nos falar um pouco, então, sobre a importância dos morcegos e ações de educação ambiental que ele já vem desenvolvendo de alguma data com os morcegos, né? Então, boa tarde, Henrique. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, muito obrigado pelo convite, agradeço demais a você, a Doris, um prazer enorme compartilhar esse debate com o Ricardo também. Acho que podemos falar muito de morcegos e falar muito das ações que são necessárias para a conservação dos morcegos, e ainda assim vai ser pouco.
Porque nós estamos vivendo, de fato, um tempo em que as fake news imperam não só nesse campo, mas em todos. E a nossa preocupação é cada vez mais propagar informações corretas e preparar multiplicadores. Nós precisamos de mais pessoas que se comuniquem, que tratem e que falem à comunidade sobre os morcegos. Então, o meu ponto hoje é destacar em especial, porque nós não estamos falando para um público exclusivo, por exemplo, da biologia, mas temos pessoas de todas as áreas, conversar um pouco sobre quem são os morcegos e algumas ações que nós temos desenvolvido aqui junto à Universidade Estadual de Maringá, em prol da conservação desses animais. Eu vou projetar aqui, então, a tela. Bom, pessoal, um pouco da minha história. Tá aparecendo, gente? Tudo bem aí? Apareceu? Tá aparecendo. Tá? Bem, eu sou biólogo. Oi? Tudo bem aí? Posso falar? É que agora eu não vejo mais ninguém. Tá tudo certo? Tudo bem, pode falar. É porque o meu microfone estava mudo. Então tá bom. Gente, bom, eu sou biólogo, eu sou mestre em zootecnia, doutor em ciências ambientais, e venho trabalhando além da ecologia, eu venho trabalhando com educação ambiental e divulgação científica já desde meados de 2004. E por uma grande felicidade, nós temos conseguido formar um grupo de novos multiplicadores que tem crescido, e essas pessoas estão em diferentes locais, atuando em diferentes projetos em prol da conservação dos morcegos, o que é muito bom. Bom, mas eu não posso deixar de dizer para vocês o fato dos morcegos serem animais cercados por mitos, lendas e também fake news. A gente já começa tratando desde lá de trás com essa associação muito forte dos morcegos à bruxaria, a feitiço, a vampiros, e isso hoje ainda é muito forte. Quando a gente desenvolve trabalhos, inclusive com crianças, dos primeiros anos do jardim da infância, por exemplo, educação infantil, ainda é muito forte a ideia de associar morcego ao Drácula, inevitavelmente. Mas a gente sabe que o fato desses animais terem ato noturno, algumas espécies se alimentarem de sangue, reforçam esse estigma e tornam todo esse trabalho de desmitificação mais difícil. Bom, mas eu também tenho que dizer para vocês como as pessoas estão habituadas a conhecer os morcegos. Parem para pensar, como é que foi que vocês foram apresentados para os morcegos lá na infância, nos primeiros anos da vida de vocês? Ou porque vocês foram para aula de ciências e no laboratório vocês tiveram a oportunidade de ver um frasco cheio de morcegos. Aqueles bichos com as asas dobradas, boca aberta, coloração marrom escura, todo molhado. Na hora, eu tenho plena convicção que muitos de vocês disseram, nossa, que bicho feio. Alguns podem até ter dito, nossa, muito legal, mas ainda assim é um bicho muito feio. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas enxergam os morcegos dessa maneira. Ou então, quando vê um crânio do animal, já na hora, meu Deus, olha o tamanho dos dentes desse morcego. Ele deve ser o hematófago, com certeza. Normalmente as pessoas chamam de vampiro, né? Deve ser um vampiro, com certeza. Pois é, a maior parte das pessoas conheceu os morcegos ou daquela forma ou dessa. Imagine só, ou porque foi a um museu, estava lá um morcego seco, todo esturricado, ou porque o gato, o cachorro, pegou o morcego que estava no telhado e quando você viu ele já estava todo arrebentado, ou porque um carro atropelou e você viu, ou porque ele apareceu na sua casa, caiu do forro, sei lá, ou por algum motivo você encontrou ele no chão, foi lá mexer com ele e para se defender, abriu a boca e você falou, meu Deus, que bicho assustador, não é? A maior parte das pessoas teve seu primeiro contato com um morcego desse jeito. E o que é pior, se era uma criança e chegou perto de um adulto estava junto, a primeira coisa que ele vai dizer, se afasta desse bicho que é perigoso. Ou então, cuidado que esse bicho aí transmite doença. Tá? Se ele morde, raiva. Ou então, olha o Drácula, não chega perto. É sempre assim que as pessoas caracterizam os morcegos, infelizmente. É muito raro um adulto apresentar um morcego para uma criança como deveria de fato ser, com outros olhos, desprovido de preconceito, apenas como um elemento essencial à natureza, inclusive ao homem, mas não é assim que acontece. Mas e se nós fôssemos apresentados para os morcegos, tivéssemos sido apresentados para os morcegos de uma outra maneira?
Será que essa situação não teria sido diferente? Será que se a gente contasse a história dos morcegos como ela realmente é, essa história não encantaria a maior parte das pessoas? Eu tenho que dizer para vocês que sim, inevitavelmente sim. Eu acho que é muito nítido quando a gente faz os nossos eventos pela cidade, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de mostrar uma fêmea prenhe ou uma fêmea lactante. Inevitavelmente as pessoas se encantam, porque elas começam a imaginar o animal como ele realmente é, enxergar o animal como ele realmente é, e não cercado por aquele monte de história ruim que elas aprenderam lá para trás. Eu acho que essa imagem ela não incentiva ninguém a botar os morcegos na mão assim sem proteção, né? Essa é uma imagem meramente ilustrativa. Esses morcegos foram pegos por um pesquisador, claramente, devidamente preparado para fazer isso, mas eu só quis chamar a atenção de vocês para essa imagem, para ressaltar aquilo que muitas vezes as pessoas associam ao morcego. É um animal horroroso, nojento, perigoso, terrível, ameaçador. Vocês conseguem enxergar alguma característica dessas que eu acabei de falar? Olhando para esses 4 bichinhos na mão dessa pessoa? Não. Eu consigo só caracterizar esses bichos como pequenos, fofos, frágeis. Olha o tamanho deles, olha a mão da pessoa. Eu não consigo enxergar nesse animal um monstro ameaçador como eles são realmente pintados. Infelizmente, é assim que acontece. Mas quem são os morcegos? Bem, os morcegos são mamíferos, eles pertencem à ordem Quiróptera, a única ordem de mamíferos com a capacidade de voo verdadeiro, gente. Eu não estou falando de planar, como alguns animais, como os colugos fazem, por exemplo. Eu estou falando de voo verdadeiro, a capacidade de alçar voo com facilidade. O único grupo de mamíferos viventes capaz de fazer isso, né? Corpo coberto com pelos e que nutrem seus filhotes com leite, assim como os outros demais mamíferos. Olha, essa foto eu fiz no Rio Paraná, morceguinho Carolia persicillata, e ele está com um filhotinho ali. Vocês conseguem enxergar? Olha, eu vou pegar o cursor aqui e mexer, ó. Tá as costas do animal, a cabecinha, a orelha, a asinha dobrada, e a mãe voando com esse filhote para todo canto em busca de alimento, ele fica preso ao corpo dela. Quantas espécies de morcego já foram descritas? Vejam só. Se você pergunta, de maneira geral, quantas espécies de morcegos tem por aí? As pessoas vão falar, sei lá, eu lá quero saber. Deve ter umas 3, 4, 10, 15, não sei, morcego é tudo igual. Infelizmente, é assim que a gente ouve, pelo menos na maioria das vezes, e temos que mudar esses conceitos, temos que mudar o pensamento. Mas como é que a gente faz isso? Educação ambiental. A gente faz isso no dia a dia, conversando com as pessoas, mostrando e trazendo tudo aquilo que eles têm de tão bom à natureza e ao homem. Gente, já foram descritas mais de 1.400 espécies de morcegos. Sempre, quando a gente pensa em associar um morcego a algum animal, você acha que morcego parece com o quê? Não preciso nem perguntar isso para as pessoas, elas já vêm dizer para a gente, morcego é rato velho, que criou asa. Né? Morcego é um ratinho velho, eu já vi ele no chão da minha casa e vi quando ele transformou. Estava lá se arrastando, eu cutuquei, ele abriu as asas, transformou na minha frente. Pois é, provavelmente essa lenda toda se deu em função desse morceguinho aqui representado, o molocídio. São morcegos de cauda livre, veja esse animal com a orelhinha arredondada, esse focinho, a cauda exposta, cauda exteriorizada. Um animal desse, quando ele cai no chão, ele tem muita dificuldade de voar, esse grupo de morcegos em especial, por conta do design das asas. E aí, quando ele cai do forro por algum motivo, ele tem dificuldade de voar do chão. Então, ele vai escalar alguma estrutura para depois se soltar, planar e voar. Então, quando ele cai no chão, ele fica correndo com a asinha dobrada como se fosse um soldado na guerra. E aí a pessoa vai lá, cutuca, ele tenta correr, cutuca até que ele abre as asas para tentar fugir, não consegue, e a pessoa pensa que o bicho transformou. Pois é, então a provável história de que morcego é rato velho que criou asa vem daí, por conta dessa semelhança quando a gente bate o olho num animal desse no fundo da casa. Mas a pessoa, quando vê, ela nem se dá o trabalho de ver muito detalhe, ela já tem medo, sai de perto, pega uma vassoura, mata o animal e se livra, infelizmente. Bom, mas a gente não pode generalizar, de forma alguma, dizer que morcego é parecido com rato, de forma alguma, porque eles são animais muito diversificados desde tamanho, quanto forma, peso, cor e morfologia.
Veja, esse animal não tem nada a ver com rato, tem a ver com outro animal. Esse aqui também, né? Quem tem cachorro pincher em casa, fala, epa, tá parecido com meu cachorro. Bulldog, ouriço, tamanduá mirim, coelho. Então, eles são muito diversificados. Se nós pegarmos ali, olha, falando ainda de variabilidade de cor, olha só, o Ectophylla alba, esse morceguinho lindo, que eu fotografei esses morcegos na Costa Rica. São animais belíssimos, inclusive eles representam a espécie que o pessoal lá mais utiliza para fazer educação ambiental. Por quê? Porque são carismáticos, são fofinhos e eles conseguem fazer um belo trabalho na Costa Rica, tomando como ponto-chave essa espécie de morcego. Claro que eles tratam de todas, né? Mas eu tenho que dizer que essa aí é a que mais agrada e atrai o público. Olha só, morcegos ainda mais diversificados, com variações morfológicas bastante grandes. Ok. Mas eu tenho que destacar para vocês também a importância que esses animais têm à natureza e ao homem. Indiscutivelmente, goste você de morcego ou não, você precisa saber que esses animais são essenciais à natureza e ao ser humano, tá? Primeiro, porque eles são importantíssimos polinizadores. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eles atuam lá no processo de levar o grão de pólen de uma flor para outra, sendo importantes, responsáveis por várias espécies de plantas em termos de reprodução, tá? A mesma coisa a dispersão de semente. O morcego é conhecido como semeador da noite. Então, olha, nesse tempo, eu vou tomar o exemplo do Brasil, né? O Brasil do passa-boi, passa-boiada, vamos lá, vamos afrouxar tudo, destruir o que for possível, né? Então, enquanto o ser humano está lá detonando com tudo de dia, à noite eles passam voando, defecam, lançam suas sementes e fazem todo o processo de manutenção e reflorestamento. Eles são, de fato, semeadores da noite. Pouca gente sabe disso. Sem contar o papel que eles têm na predação de insetos. Eu coloquei aqui predação de insetos, mas eu poderia dizer para vocês, predação de insetos e outros pequenos animais, tá? Mas eles são importantíssimos porque, de fato, controlam as populações de insetos. Tem espécie de morcego que pode comer uma vez o próprio peso, uma vez e pouco o próprio peso numa noite. Imagina um morcego comendo mais de 600 mosquitos em uma única noite. Vocês conseguem pensar na contribuição que ele dá para a tua vida e para a minha? Só voando em volta da tua casa, durante a noite, comendo os insetos da iluminação da cidade, mais morcego, menos veneno. Em todos os sentidos. Eu estou falando da tua realidade na sua casa, mas para pensar no campo da saúde, como esses animais são importantes, já que comem insetos. E alguns insetos são vetores de doenças. Parem para pensar como eles são importantes na agricultura. De novo, se eu tenho morcego, eu uso menos veneno. Então, o morcego é um grande aliado do agricultor. O agricultor tem que ajudar e muito na defesa dos morcegos, porque eles ajudam, inclusive, na produção das diferentes regiões. Só para vocês entenderem um pouquinho, quero trazer os hábitos alimentares que os morcegos podem apresentar, porque, infelizmente, a generalização é essa. O morcego se alimenta do quê? Sangue. De jeito nenhum. Eu já disse que já foram descritas mais de 1.400 espécies de morcegos no mundo. Mais de 180 no Brasil, tá? Destas, mais de 1.400, quantas vocês acham que se alimentam de sangue? Espera, daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu tenho que dizer para vocês, olha, que existem morcegos que se alimentam de insetos, morcegos que se alimentam de néctar, de pólen, de frutos, de pequenos animais, como roedores, pequenos anfíbios, pequenos répteis. Tem morcegos como o vampiro spectrum, que é o maior morcego que nós temos no Brasil. Ele pode chegar a 1 metro de envergadura. Ele se alimenta de pequenas aves, inclusive. Tem morcego que se alimenta de peixe, como é o caso do Noctilio leporinus. Especialista em pescar, gente, conhecido como morcego pescador. E é claro, nós temos as espécies que se alimentam de sangue. Daqui a pouquinho eu vou falar do projeto que nós temos, que chama Morcegos em Casa, um projeto de divulgação científica, e teve um episódio que foi dedicado só aos morcegos hematófagos. Por quê? Porque sempre que a gente fala de morcego hematófago, ou seja, morcego que se alimenta de sangue, as pessoas torcem o nariz, falam, esse não. Espera, por que esse não? Parem para pensar
que os morcegos que se alimentam de sangue, eles deram um passo evolutivo tão importante que, olha, só essas espécies se alimentam de sangue, só as que eu vou falar daqui a pouco, se alimentam de sangue. Elas têm alimento em abundância. O problema delas, sabe o que é? O ambiente que a gente transformou. Então o problema não está nelas, está na gente. Nós destruímos o ambiente natural dos animais, acabamos com muito daquilo que eles tinham, e agora eles estão encontrando alternativas. E uma ótima alternativa é se alimentar do gado. Claro, imagina, antes ele tinha os alimentos da floresta, os animais da floresta para se alimentar. Hoje ele não tem mais a floresta. Hoje ele tem o quê? A floresta, caverna, etc. Está tudo sendo destruído. Hoje em dia eles têm o quê? Eles têm o gado, uma vaca. Imagina quantos morcegos uma vaca consegue alimentar e bem. Eles utilizam desses animais para se alimentar. Então, o problema não está no morcego hematófago. Eles são extraordinários, maravilhosos. E só se eu fosse falar só das curiosidades sobre os morcegos hematófagos aqui, daria uma palestra só sobre eles. Mas o problema é que eles hoje causam problemas aos seres humanos, às pessoas e também à criação, por conta de nós termos transformado tanto o ambiente deles, infelizmente. Bom, mas fora esses hábitos alimentares que eu falei aqui, tem morcego ainda que se alimenta de grão, de folha, tá bom? Tem morcego que é onívoro, ou seja, se alimenta de inseto, mas também come fruto, e assim por diante. São muito diversificados, gente, indiscutivelmente. Só com essa imagem aqui, ó, a gente já consegue ver como eles são diferentões, né? A gente vê variação de um para outro com facilidade. Olha só, no Brasil já foram descritas mais de 180 espécies. A maioria Henrique? Oi. Esse último slide começou a dar uma falha no seu áudio. Você pode repetir, por favor? Ainda está com problema. Tá um pouco ruim, assim, ainda. O status da conexão tá como ruim aqui. Vamos aguardar um tempo, né, para melhorar, e aí você prossegue para a gente conseguir entender, né? Ainda tá ruim. Ainda tá ruim, meu Deus. Tá. Se eu desconectar, vou fazer isso. Tá, talvez seja melhor. Ok. Como é que nós estamos aí de perguntas, Renato? Aparece alguma coisa? Olha, já temos Pronto, 5 perguntas. Boa. O Henrique voltou. Mas o áudio ainda continua ruim. Oh, meu Deus do céu. Ainda? Não? Sim. Ainda não tá. Oi? Não? Ainda não. Melhorou? Não. Vou ir na outra. Só um pouquinho. Coisas que acontecem com a internet, né? Enquanto isso, Ricardo, já tem uma pergunta que é: quais são as principais dúvidas? Oi? Henrique?
Oi, como é que tá o som? Tá um pouco falho. Fala de novo. Deixa eu... Piorou? Como é agora? Não, ainda tá ruim. Ainda não? Ainda não. Várias perguntas com o Ricardo, eu vou aqui. Sim, eu vou passando as perguntas pro Ricardo enquanto isso. Beleza, perfeito. Vou iniciar aqui o internet. Ok. Então, Ricardo, uma das perguntas foi quais são as principais dúvidas dos moradores aí da Ilha da Madeira têm tirado sobre o Covid e os morcegos? Se essas dúvidas chegam a você através desses moradores. Sim, até agora não tenho tido assim grandes dúvidas, porque os morcegos cá na Madeira, nós cá apenas temos vespertilionídeos, que são insetívoros assim muito pequenos, que não tendem a ser muito conhecidos. Grande parte das pessoas nem sabe que temos morcegos. Então, especificamente aos morcegos cá na Madeira, não temos tido assim muitas questões. A questão mais geral é se este vírus veio dos morcegos, sim ou não. Essa tende a ser a grande questão, e aí então tento explicar aquilo que é a melhor ciência que está a ser feita e a melhor informação, mas são dúvidas mais gerais e não tão especificamente relacionadas à ida. E aí, voltei? Voltou, agora Ficou bom? tá bom. Ah, ufa. Então vamos lá. Terminou aí de responder, Ricardo? Posso seguir? Sim, pode. Pronto. Então, olha só, gente, estava dizendo a vocês que no Brasil já foram descritas foram registradas já mais de 180 espécies, que a maioria se alimenta de insetos, segundo lugar, frutos, e terceiro, de néctar, pólen, tá bom? Então, os insetos predominam. Então, não há dúvida da importância que eles têm, independente da sua área de atuação. O morcego é importante na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, no seu conforto. Porque, olha, a maioria come inseto. Então, eu tenho que destacar isso para vocês, inevitavelmente. Chama atenção também para aqueles que se alimentam de frutos, já que eles são essenciais para a manutenção e para a regeneração da vegetação tropical. Gente, vejam só, morcegos e aves são responsáveis por cerca de 80% das sementes de florestas e savanas. Tá? Quando a gente pensa em especial na região neotropical, eles são muito importantes nesse processo da dispersão de sementes. Não é à toa, não é brincadeira quando a gente diz que eles são, de fato, semeadores da noite. Considerando os que se alimentam de néctar, pólen, são mais de 1.000 espécies de plantas que são polinizadas pelos morcegos na região neotropical. E vejam que foto mais linda, né, de um morcego todo sujo de grãos de pó, já que ele entrou em contato com uma flor e sujou todo, e quando ele entrou... Oi, desculpa interromper. Oi. Não é porque a sua tela não está sendo mais compartilhada, não. Pensei que era por causa da qualidade da internet, mas... Não, então vamos lá. E agora, pera lá. E agora? Agora está muito... Assim. Ficou bom? Tá bom. Tá ótimo. Pronto. Então, olha só, essa imagem que eu quis chamar a atenção de vocês, considerando aqui esse morceguinho todo sujo de grão de pólen, e ao visitar uma outra flor, ele deixa esses grãos de pólen, e aí acontece todo o milagre da reprodução das plantas, tá? Então, eles são, de fato, os mais efetivos polinizadores e também dispersores de plantas, também em regiões áridas, além das tropicais. São animais, de fato, essenciais. Também especial para quem não é da área, gente, deem só uma olhadinha nessa imagem, que é clássica. Nós trabalhamos com morcegos, usamos bastante essa imagem de Anura fistulata polinizando essa flor do Equador. Vejam só, o que ele tem que ter grande para conseguir acessar o néctar que está lá no fundo da flor. Focinho, será? Afinal de contas, esse aqui tem? Não, no caso desse morcego é a língua. Reparem no tamanho da língua que tem esse animal, e com isso ele tem todo o sucesso para alcançar seu objetivo, que é consumir o néctar. Ok, tem que falar também um pouquinho para vocês dos hematófagos. Vejam lá, vamos voltar. Já foram mais de 1.400 espécies de morcegos descritas no mundo, tá?
Quantas se alimentam de sangue? Apenas 3. Apenas estas 3 espécies se alimentam de sangue. E elas ocorrem na América Latina, tá? Elas são morcegos de ocorrência apenas na América Latina. Também tenho que chamar a atenção de vocês que no caso de Desmodos rotundos é o morcego mais hematófago mais comum e que, em geral, está associado aos acidentes e as questões que trazem incômodo às pessoas, questões relacionadas à zoonose principalmente, tá? E aí Diphylla e Jemus Young, que tem preferência pelo sangue das aves, se alimenta de sangue de aves, tá? Mas são morcegos, evolutivamente falando, extraordinários, porque eles utilizam um nicho dentro dos morcegos que é só deles, né? E um alimento que é abundante o ano inteiro, diferente do que come inseto, que no inverno tem maior dificuldade de achar porque os insetos não ficam presentes, ou mesmo flores, frutos e assim por diante. Claro, a gente vivencia situações dessa natureza, considerando os animais de criação, porque hoje, em função das condições que nós impusemos a esses animais e a outros também, eles estão cada vez mais próximos das cidades, eles estão cada vez com a área mais reduzida, então o contato com a área rural, ou mesmo com as cidades, acontece, não tem jeito. E aí a gente vivencia situações dessa natureza, como morcegos sangrando porcos, acontece sangrar o gado, o bovino, o equinos, caprinos, assim por diante, ou se alimentando, sangrando aves. Olha só, vocês conseguem enxergar esse morceguinho aqui, ó? Pois é, ele se alimenta lá na região da cloaca do frango, ele se pendura lá e se alimentam lá, que é uma zona bastante irrigada, ele se beneficia dessa posição para se alimentar enquanto a ave está em repouso. Bem, mas os morcegos causam incômodo às pessoas, inevitavelmente, né? Quando a gente pensa em área urbana e até mesmo em residências em área rural, as pessoas procuram muito a gente para tentar encontrar alguma solução ou diminuir a situação de problema com esses animais. Porque eles entram nas casas, eles vocalizam e eles fazem muita sujeira. De fato, eles fazem sujeira, né? Aqui nessa segunda imagem, a gente consegue ver os excrementos, né? Olha só, fezes de morcego num forro de casa e lota mesmo. Se não é feita a manutenção periódica, essa quantidade de fezes aí só vai aumentar, né? Então, a gente tem buscado alternativas em trabalhos voltados à educação para a conservação dos morcegos e levar informação às pessoas, né? E de fato, diminuir essa tensão que acontece entre pessoas e morcegos. Mas eu não posso ser inocente e dizer para vocês que está tudo bem o morcego morar em forro de residência, etc. Não, a gente pode ter alguns problemas sim, afinal de contas, excrementos são sempre um problema, independente de ser de morcego. Pode ser de morcego, de pomba, de gente, né? Os excrementos podem conter micro-organismos patogênicos. Então, é de se cuidar, e a gente tem orientado, em geral, as pessoas a evitarem que seus forros cheguem nessa situação aqui. Há caminhos para evitar que isso aconteça, e a gente procura fazer isso. Bom, não vou entrar nessa parte que o Ricardo já falou, mas quero trazer para vocês o caminho que a gente tem seguido para tentar diminuir um pouco essa relação tensa entre pessoas e morcegos. Sim, a educação é o caminho para tudo, né? Não é só para isso, mas para tudo. Porque, afinal de contas, o que as pessoas fazem quando se deparam com morcego? Elas matam sem o menor problema, porque existem alguns animais em que a gente aprendeu, e infelizmente aprendeu errado, que apareceu, tem que matar, é perigoso, tem que se livrar. Isso vale para cobra, isso vale para morcegos, não é? Existem frases feitas já. Quando aparece uma cobra numa residência, a pessoa fala, não, é cobra, tem que matar, olha aí que perigo, né? Morcego, não, tem que matar, esse bicho pode trazer doenças. Então, infelizmente, o desserviço já vem sendo prestado há muito tempo. E a gente tem que trabalhar de uma outra maneira para que situações como essa cada vez menos aconteçam. Olha só, pessoal, falando em fake news, falando em história, falando em mentira, falando em coisa muito ruim, esse vídeo foi veiculado há uns 3 meses, 2 meses, não sei, nas redes sociais, rodou no Instagram, no Facebook também, e daí chegou até mim, chegou até a Sociedade Brasileira do Estudo de Quirópteros, e nós ficamos assim,
inconformados de pensar que um desserviço desse pode atrapalhar todo um trabalho educativo que a gente leva anos para fazer. Imagina, isso foi postado numa rede social, em várias redes sociais. Infelizmente tem palavrão, mas vocês vão sobreviver. Olha lá. Enfim, esse cara mostrou esse vídeo, um morcego morto em cima da cama, ensanguentado, e daí ele dá a entender, então, que o morcego deve ter mordido ele, será que esse sangue é meu, esse morcego, etc e tal. Aí depois, ele também bota esse outro videozinho. Olha, quem trabalha com morcego sabe, né? Esse é um morceguinho que se alimenta de néctar, ó, pelo tamanho da língua já tá na cara. Então, esse morcego não se alimenta de sangue em hipótese alguma. Aliás, eu tenho que dizer para vocês que o morcego se alimenta de sangue, ele é hematófago e pronto. Quando que ele não é hematófago? Quando ele é filhote, que daí ele se alimenta de leite materno. Fora isso, é sangue. Então, ele não vai se alimentar de outra coisa. E os outros também não se alimentam de sangue, tá, gente? As outras mais de 1.397 espécies não se alimentam de outra coisa. Aliás, não se alimentam de sangue, se alimentam de outras coisas. Tá? Pois é, esse vídeo rodou, e infelizmente, quando foi publicado, já foi uma enxurrada de comentários de pessoas, meu Deus, Deus me livre, ainda bem que você matou, tinha que ter matado mesmo, agora que eu não deixo mais janela aberta, coronavírus, pronto. Eu não preciso dizer para vocês como as coisas hoje em dia viralizam, e viralizam de um jeito muito, muito, muito ruim também. Então, é claro que nós entramos em contato com as redes as contas que publicaram esse vídeo, e pedimos para que fosse retirado, fizesse uma retratação, porque era um desserviço, em especial considerando o tempo de destruição que a gente está vivendo, né? Então, a informação, gente, é ponto-chave, ponto-chave. Nós esperamos, inclusive, vocês que estão assistindo hoje esse bate-papo, que vocês sejam multiplicadores daqui para frente. E destacar que sem afetividade não tem mudança de postura. Não adianta eu esperar que a população entenda a importância dos morcegos e os veja de outro jeito, se eu não trago essa informação para as pessoas. Se a linguagem científica ela é tão difícil de ser acessada que o leigo não compreende. Não adianta, a gente tem que falar com outra língua, é tradução. Eu estou falando de traduzir as informações científicas de uma forma que seja possível, de fato, chegar às pessoas, independente do grau de instrução, faixa etária, interesse, etc. Então, vou trazer rapidamente para vocês, que acho que o meu tempo já está em cima, né? Está meio em cima o meu tempo, mas eu vou ser rápido. Um pouquinho das nossas ações de educação ambiental e divulgação científica. Eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá e sou coordenador do GEMEA, Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. O nosso laboratório fica no Museu Dinâmico Interdisciplinar, na Universidade Estadual de Maringá, o MUD. Lá nós temos a Batbox, que é esse espaço que por si só, ele é autoexplicativo. O visitante chega no museu, já se depara com essa Batbox, e aí a partir dele pode conhecer, está até um pouco desatualizado em termos de números, ali já tem alguns anos, e as pessoas vão ter possibilidade de conhecer informações bem interessantes sobre morcegos. E aí nós temos algumas réplicas, material bem bonito para a comunidade visitar. Deixa eu ver, esse aqui é um videozinho. Olha só, esse material foi feito com biscuit, por uma das biólogas que atua lá no MUD. É um material bem didático para, de fato, chegar até as pessoas. Nós desenvolvemos palestras em escolas, em locais públicos. Olha, gente, essa exposição sobre o morcego a gente fez dentro de um mercado. O gerente entendeu a importância do trabalho, compreendeu que precisava ser tratado esse assunto e permitiu que a gente entrasse lá e fizéssemos uma exposição o dia inteiro. Foi muito legal. Também eventos para as escolas, em diferentes cidades, tá? A gente vai onde a gente tem a oportunidade de ir, a gente leva a tralha toda para falar de morcego às pessoas. Isso foi numa feira agropecuária, fizemos então a Toca dos Morcegos, foi muito visitado esse espaço, cursos para alunos de graduação, trilhas com crianças, escoteiros. Nosso trabalho é para todos os públicos, não tem dessa de vamos trabalhar com as crianças porque elas são o futuro. Não, é para todo mundo precisa receber informação. Então a gente faz com criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo. Bem,
Projeto Morcegos Urbanos, a gente alia pesquisa ao processo de educação ambiental, então as pessoas entram em contato conosco, está com o morcego no forro, na hora a pessoa quer se livrar do morcego e tal, a gente chega lá para fazer o trabalho e aproveitamos para bater um papo com as pessoas sobre o papel que eles têm ali no entorno das residências e tal. Panfletinho informativo. Também realizamos o Dia do Morcego, já que dia 1º de outubro é comemorada essa data, então o Dia do Morcego. Essa data foi estabelecida para destacar justamente a importância que eles têm no contexto ambiental e a importância de chegar às pessoas. Então, um evento que mistura ciência, cultura, educação e assim por diante. Fizemos também, em parceria com a Unimed, a corrida noturna no circuito Maringá Running de corridas, agora já é circuito Paraná Running, e nós conseguimos que o tema fosse morcegos, então um evento que reuniu mais de 10 mil pessoas, 2 mil corredores, e o tema foi morcegos, né? Eu estou aqui na corrida também, e aí nós montamos um stand para toda essa galera poder ver morcego, conhecer morcego e saber um pouco sobre a importância deles em um contexto ambiental. As crianças foram caracterizadas, foi algo muito legal. Então, um pouco mais do Dia do Morcego, olha só, a gente faz esse evento pela cidade. E o ponto importante, isso foi romper uma barreira. Afinal de contas, o morcego não é um animal cercado de mito, lenda, história ruim, vampiro, demônio, etc. Pois é. E aí nós conseguimos acessar a matriz da catedral da cidade e o padre permitiu que a gente fosse até a igreja com o morcego vivo para falar do evento que estava acontecendo lá fora e a importância que os morcegos tinham na natureza. Mas o ponto-chave não foi a minha entrada. O pesquisador entrar na igreja com o morcego na mão. Foi legal, a criançada amou, mas o ponto-chave foi a fala do padre. O padre fez a introdução até a minha entrada e ele fez todo o discurso destacando a importância dos morcegos à natureza e que eles não eram vilões e etc. Gente, vocês conseguem perceber o peso que tem isso, considerando que o morcego é símbolo do mal? E de repente está lá o representante de Deus falando que não é aquilo, é outra coisa? Foi muito importante, foi muito marcante. Essa imagem já rodou outros países também, porque foi de fato um marco, assim, a gente conseguia entrar na igreja para falar de morcego, levar morcego, e foi muito jóia. Bom, nós também temos parceria com a Prefeitura de Maringá e temos conseguido apoio, recurso para destacar o papel dos morcegos na natureza. Então, aqui esse foi o outdoor que nós fizemos, espalhamos pela cidade, falando que ele não é vilão. O morcego promove a vida. E ali alguns pontos daquilo que eles fazem. Reparem que onde o morceguinho está passando, ele está como que defecando, e onde ele passa, ele traz colorido, ele traz luz, que é isso mesmo, o papel que eles têm na natureza é muito importante. Temos o projeto Morcegação, que é para levar recreação, informação e diversão à comunidade, principalmente crianças. É brincadeira, é diversão, mas contextualizada ao tema morcegos. É muito interessante. A gente também já fez o Morcegação em feiras livres da cidade, né, junto aos feirantes, para destacar que eles também são importantes lá, ó, ao feirante que está vendendo seus produtos. Já fizemos atividade em shopping, essa foi uma exposição que a gente quis fazer algo diferenciado, mais requintado e tal, no shopping, para que até quem não gosta de morcego, ficar curioso para entrar e ver o que tinha dentro desse espaço, que estava bonito, estava todo ajeitado, interessante e tal, e tivemos uma quantidade bastante de visitantes. Batman sempre presente. E aí veio o último projeto que eu venho coordenando, a Noite dos Morcegos, projeto do grupo de pesquisa que eu coordeno, a Noite dos Morcegos. Então, olha só, aqui alguns cartazes da Noite do Morcego, cada vez mais lúdico, tá vendo? A Noite dos Morcegos é uma noite que a gente estabelece dentro do Parque do Ingá, que é um parque dentro da cidade de Maringá, e que a gente estabelece uma trilha, e nessa trilha tem pontos de parada em que os meus alunos, a equipe, né, meus orientandos, eles vão abordar em cada ponto, com o morcego na mão, vivo, algum aspecto sobre esses animais, destacar algum ponto chave sobre esses animais. São cerca de 500 participantes, tá, gente, que participam da Noite do Morcego por vez. Não é uma bagunça desordenada, a cada 15 minutos desce um grupo de 40 ou 50, e aí a cada 15 minutos desce, a gente vai, cada grupo parando numa estação, e assim vai fazendo o giro. São momentos muito ricos. É aquele momento que você tira a venda dos olhos das pessoas, porque todo mundo vai para o meio da mata à noite com medo. Fala, ai, gente, mas não vai ter susto, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não, gente. Nós não estamos aqui para assustar vocês, não é Halloween.
Se for para a gente levar a pessoa para matar à noite, que já é algo diferente, e para levar susto, pronto, aí o nosso trabalho de educação vai todo por água abaixo. Então as pessoas saem de lá encantadas porque têm a oportunidade de ver o morcego na rede, conhecer, e ao longo das edições a gente tem feito algumas adaptações para chamar atenção para temas, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha, o público não é só criança não, tá? A gente fez um levantamento, mais de 65% do público é adulto, tá? Então, os adultos vão, e adultos até mais de 80 anos. Vai mãe com criança de colo até adulto acima de 80 anos, tá? E um ponto interessante, hoje em dia a gente começou levando Batman para chamar atenção e falar Cavaleiro das Trevas, apesar de ser herói e tal. De repente estava o Batman, a gente levou mais heróis. De repente a gente levou mais heróis e levou vilão. E aí a gente fez uma outra noite diferente que eu já vou mostrar para vocês. Então, olha, é maravilhosa a Noite dos Morcegos. É simplesmente linda, porque eu tenho que dizer que esses meus alunos aí, olha, a equipe que está aí, que vocês estão vendo, eles são sensacionais, porque eles incorporam o papel que eles têm que incorporar, e aí vocês estão vendo a Arlequina, Mulher Gato, daqui a pouco vocês vão ver mais coisas, o Deadpool, Superman, Mulher Maravilha, assim por diante. Então, é muito importante o empenho. Para trabalhar, na verdade, no meu grupo, o aluno já tem que saber que ele vai precisar trabalhar com a comunidade. Então, essa coisa de, não gosto, então não vai dar para você ficar aqui. Todos os alunos se envolvem com a comunidade para fazer essa tradução do conhecimento científico. Olha só, essa foi a última edição, não tinha nenhum herói, o Batman não tava, só vilões, estão vendo? Tá aí o Coringa, Era Venenosa, Mulher Leopardo, Pinguim, Mulher Gato, Arlequina, Charada, Duas Caras, Máscara Negra e ajudante do Coringa, e eu ali no meio. É todos os meus alunos de graduação, mestrado e doutorado. Essa vez a gente decidiu trabalhar o tema vilões, então os vilões se mobilizaram para fazer o trabalho sobre morcegos, dada a importância que esses heróis, de fato, da natureza têm. E aí nós aproveitamos para tratar também questões de bullying, porque o vilão não nasceu vilão. Quem acompanhou aí os quadrinhos ou os filmes sabe muito bem, o Pinguim não era vilão, o Coringa, que foi do último filme, ele estava longe de ser vilão, ele era mocinho, né? Quem transformou esses vilões em vilões? A sociedade, né? A sociedade suja, mesquinha, que persegue, que discrimina, que pisa no calo da pior forma possível, e aí você tem o vilão, né? Pois é. E os vilões se identificaram e foram lá justamente para mostrar que o morcego não era vilão coisa nenhuma. Era herói da natureza, mas era tratado como vilão. Foi muito legal, porque eles é que estavam lá nos pontos de parada para atender os visitantes. Então não preciso nem falar para vocês como foi legal essa Noite dos Morcegos. Na próxima, eu já vou adiantar para vocês que o tema vai ser Mulheres na Ciência. E aí nós vamos levar só pesquisadoras para falar de morcegos, mas nós vamos dar um caráter mais lúdico, levando as princesas. Diferentes princesas, com diferentes particularidades, para tratar questões sociais também. A Bela e a Fera, vocês devem saber o que tem por trás da Bela e a Fera, questões de abuso, Pocahontas, né, uma representante aí do ambiente natural, e assim por diante. Serão as cientistas que vão falar com as pessoas sobre os morcegos. E o projeto que a gente começou esse ano, junto à Sociedade Brasileira para Estudo de Quirópteros, maravilhoso. Nós levamos 15 lives com diferentes assuntos para a comunidade. Então, nós conseguimos juntar bastante pesquisador para participar, assistir às lives, alunos de graduação e tal, mas também trouxemos o leigo, era isso que a gente queria, trazer para a comunidade, numa linguagem fácil, simples, traduzida. Então, tivemos os mais diversos assuntos, desde coronavírus até bioacústica, até falar um pouquinho de educação, eu falei de educação. Então, se vocês puderem, assistam essas lives, elas estão disponíveis lá na página da Sociedade Brasileira para Estudo de Quirópteros, no Facebook também da Sociedade. Gente, são momentos, assim, únicos que a gente conseguiu interagir com a comunidade, juntar pesquisador aí toda semana. Foi lindo. Foi lindo. A segunda edição vai acontecer em breve, a segunda temporada. Bem, mas eu tenho que dizer para vocês, para fechar, que a nossa meta é tornar os morcegos bem vistos pelas pessoas. A gente precisa mostrar quem são eles, já que eles são perseguidos o tempo inteiro. O morcego pode transmitir doença, eu sei que pode, o cachorro também pode, eu também posso, e vocês que estão assistindo. Então, o grande problema foi o que nós fizemos com o ambiente natural. Tá aí. Hoje, os animais ou desapareceram ou estão próximos da gente. É uma situação terrível.
Então, convido vocês a curtirem a nossa página no Facebook, né, a página do Gêmea, também no Instagram, apoiem essa ideia, né, então tá aí. Agradeço a paciência de vocês aí com a internet que tá ruim. Obrigado, eu estou à disposição aí, se eu puder ajudar. Obrigadão. Muito obrigado, então, Henrique, fantástico trabalho. Na verdade, a repercussão aqui no chat foi bem positiva para os dois, tanto para o Ricardo quanto para o Henrique. O pessoal parabenizando, né? A Marcela pedindo para expandir esses projetos para Belo Horizonte, a André pedindo para expandir para Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul. E a Marcela perguntando aqui também quais são as próximas atividades da Sociedade Brasileira por estudo dos quirópteros online, dizendo que está ansiosa. Eu posso responder? Pode, à vontade. Olha só, Marcela, agora nós estamos pensando em como vai funcionar a Semana do Morcego. Né? A Semana dos Morcegos, bom, lembrando, dia 1º de outubro é o Dia dos Morcegos, né? Já falei agora há pouco, e nós vamos fazer uma semana de atividades. Nós vamos fazer atividades para a comunidade e também para os pesquisadores. Vamos fazer roda de discussão, vamos fazer mesa redonda. Vai ser algo bem legal, algo que a gente estava habituado a ver em congresso, né? E se encontrar em congresso. Agora a gente vai conseguir fazer isso online, né? Estamos conseguindo fazer isso já tem alguns meses. E acho que vem novidade por aí bem legal. Mas, inclusive, eu também tenho que adiantar para vocês que outro dia me deu uma formiguinha e começou a me pinicar, e eu comecei a pensar que é hora de pensar também, porque agora vocês sabem, né? A gente não pode ir para campo, fazer captura de morcego, lidar com a fauna, porque hoje o problema é aquilo que o Ricardo falou. O problema não está nos morcegos, nossos morcegos passarem o novo coronavírus para a gente. O problema é o inverso, a gente levar para o ambiente natural. Então, nós estamos com as atividades suspensas. Mas eu estou buscando algum caminho para tentar fazer a Noite dos Morcegos online. Promover a Noite dos Morcegos, porque daí a gente abre para todo mundo e a gente faz esse trabalho lá, mas com alcance bem diferenciado, né? A Noite dos Morcegos pode e deve acontecer em outros lugares, a gente quer que isso aconteça. Basta partir de vocês, né, procurarem a gente para buscar os elementos, caminhos, a gente ajuda no que precisar, vocês fazerem também. Henrique, pode parar o partilhamento da tela? Tá. Pronto. Ótimo. Agora sim. Então, antes também, né, naquele momento estava tendo um probleminha com a internet. Eu fiz uma pergunta que foi direcionada aos dois, né? Aí eu fiz só a parte para o Ricardo, né? Que seria quais as principais dúvidas dos moradores, aí no caso agora de Maringá, que eles têm tirado sobre o Covid-19 e os morcegos. Renato, tá aí? Pronto. Oi, tô aqui. Desculpa, é que alguém ligou aqui, a internet cortou. A internet cortou, olha que alguém ligou aqui para mim, desculpa. Sim. Eu não recebi até hoje, eu até hoje não recebi por esses dias nenhum chamado, tem morcego na minha casa, tô com medo do Covid e tal. Eu recebi chamados para retirar morcego, mas a gente não tem feito, viu, Renato? Pelo mesmo motivo de não ir para a mata. Então, a gente dá orientação. E a orientação que a gente sempre dá é essa, olha, a gente dá orientação sobre como evitar o morcego no forro, né, colocar algumas telhas transparentes, algumas medidas paliativas, mas que para algumas situações resolvem bem, tá? Mas ir na casa, não. Agora, eu sei que eu tenho colegas que trabalham no centro de controle de zoonose, que o número de chamadas, assim, aumentou muito, porque agora a pessoa não quer mais morcego voando nas árvores na frente de casa. Não quer. A pessoa simplesmente tem medo do morcego passar voando e passar doença, passar o novo coronavírus. Por isso que esse trabalho repetitivo, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. A gente tem que tornar essa informação que ainda é pouco frequente, muito maciçamente comum na vida das pessoas.
Tem uma pergunta parecida, né, com essa questão das pessoas fazerem chamados, né? Que foi feito tanto pelo A minha Lafite câmera quanto está pela fechada ou está André. aberta? Está fechada. Ah, gente, desculpa, não sei que papagaiada que foi essa aqui. Cheio de papagaiada, fechou câmera, fechou tudo, tá? Desculpa, gente, agora eu tô aqui de volta. Mas então, aí o Lafite e a André perguntaram o que fazer para os morcegos entrarem tanto em casa quanto no forro das casas, né? Aí fica aberto tanto para você quanto para o Ricardo poderem responder. Quer começar, Ricardo? Eu, para dizer a verdade, eu acho que passa a bola para ti, porque esse não é um problema que temos em Portugal. Nós cá, os morcegos, podemos ter colónias em casa, mas são colónias muito, muito pequenas e as pessoas muito provavelmente não sabem, tendem a não saber. Não, tá ótimo. Olha, assim, a gente recebe chamadas sempre, sempre. O grande problema está nas nossas construções, né? As nossas construções são perfeitas para abrigar a fauna, não tem como, né? Então, é pardal, é pomba, gambá e morcego, né? São animais muito comuns. Então, como eu oriento a população quando entra em contato comigo? Primeiro, qual que é a recomendação federal? Eu não concordo com ela, mas essa é a recomendação, então a gente segue a recomendação. Morcego caído no chão, ele vai para diagnóstico. Ele vai para diagnóstico de raiva, os animais vão ser mortos e vai ser feita a análise para ver se eles têm o vírus rápido, medida de segurança. Por que eu não concordo? Porque a maioria dos morcegos que cai no chão é molocídio. E o molocídio não consegue voar do chão. Ele não consegue. Ah, Henrique, mas tá, e o que vocês sugerem? Não, eu não sugiro. Na verdade, eu não concordo, mas eu não tenho hoje uma alternativa para isso. Né? Teria que ter um teste para esses animais, mas a gente sabe que não é assim. Então, cai o morcego caído no chão, a recomendação é entrar em contato com o CCZ, eles vão fazer o recolhimento do morcego e mandar para diagnóstico. Morcego no forro, aí é com a gente. Né? A recomendação, a gente faz toda uma entrevista com o morador antes, como é que é a situação, se ele tem certeza que é morcego, se ele sabe por onde o morcego passa, se é pelo beiral, se é entre telhas, se tem algum buraco, né? Ou se está na garagem, ou se está na árvore. Eu recebo chamada de pessoas que não querem o morcego voando na árvore. Eu só ligo, o morcego está invadindo a minha árvore. Eu falo, pera, o morcego está invadindo a árvore. Deixa eu te perguntar uma coisa, conta aqui para mim. Onde o morcego pode ficar? Onde? Você não quer ele na tua casa. Ele não tem mais floresta para ficar. Onde ele pode ficar? Porque a árvore ele não pode ficar também? Claro que eu não falo com essa vontade que eu tenho, mas eu levo a pessoa a entender que a árvore é o mínimo que ele pode usar de espaço, é o mínimo, né? Mas se ele está no forro, a gente dá as orientações, existem algumas, e eu dou as mais simples, né? As telhas transparentes, então a pessoa descobrir no forro onde que o animal está alojado e colocar algumas telhas estrategicamente para deixar esse ambiente mais iluminado, para evitar que os animais permaneçam. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, porque de repente o morcego vai para uma lateral da caixa d'água que é escura, vai para um espaço entre as lajotas e lá ele vai permanecer. Mas o ponto é que às vezes ele vai para esses lugares e não incomoda mais a pessoa. Ela nem percebe mais que tem morcego lá, então dá certo. A iluminação também, botar um ponto de luz lá dentro pode ajudar, né? Mas, ou então ela tem que fazer a vedação, então tem que chamar um pedreiro, durante o dia ele vai ter que subir no telhado, olhar entre as telhas, onde é que tem buraco, tapar. Eu digo que a espuma expansível não vai resolver teu problema, tá? Ela vai resolver por um tempo curto. Depois essa espuma resseca, vai rachando, etc., e vai fazer buraco de novo, o morcego vai entrar outra vez. Mas, até porque fica um odor lá no telhado. Então, fazendo a vedação adequada com o auxílio de um pedreiro, você vai ter que ver por onde os animais passam e gradativamente começar a tampar esses buracos. Você vai ter que fazer um tampa-destampa, esperar os animais saírem no final do dia, tampar, nem que seja com papelão, aí no outro dia à tarde te abre de novo para eles entrarem, fazer esse processo algumas vezes, alguns dias, para que não fique mais morcego lá. Isso também pode funcionar, mas tem só que ficar atento, ter cuidado para não ficar morcego no telhado, eles vão morrer, né? São as principais alternativas que eu uso, mas quando eu estive no Nordeste, eu soube que a experiência das pessoas lá é usar uma planta que chama cansanção, que ela é parecida com uma ortiga, então o morcego vê o galho de cansanção perto do telhado, ele já nem chega perto.
né? Essa foi a experiência que os agentes de endemias, onde eu fiz meu trabalho de pós-doc, eles me orientaram e falaram assim, professor, cansanção em tudo que é canto. A gente tem morcego, bota cansanção. Mas eu já vi outras coisas, inclusive, que terríveis, né? A gente escuta as coisas boas, as coisas ruins. Tem caso de pessoas que matam aves noturnas, por exemplo, coruja, bota bicho, cada doideira para deixar lá para assustar morcego. É claro, né, gente? Isso não pode acontecer jamais, absurdo. De forma alguma pode acontecer algo dessa natureza. Mas eu recomendo a telha transparente, a iluminação como uma outra alternativa e procurar fazer essa vedação gradual. São os pontos chaves. Obrigado pela resposta. E o Vitor fez uma pergunta aqui, que também acho que pode ser para os dois, né? Se vocês saberiam dizer por que poucos morcegos contraem a raiva. Ricardo? Sim, eu posso até tentar responder. Eu não sei se poucos morcegos contraem a raiva. A incidência relativamente àquela que é a raiva que chega aos humanos através de morcegos é muito baixa comparativamente a cães, por exemplo. Nós sabemos que as sondagens da Organização Mundial de Saúde, mais de 99% dos casos de raiva que chegam a humanos chegam através de cães. Houve um caso bastante interessante agora há 2 semanas, 2 semanas não, agora tem cerca de um mês, na Itália. Foi um caso de raiva, mas um tipo de raiva que só conhecia em morcegos, mas chegou a humanos através dos gatos. Então, o gato provavelmente atacou o morcego passou raiva ao gato, o gato terá passado raiva aos humanos. A incidência, que eu saiba, cá em Portugal é muito, muito baixa em morcegos. Há um género de morcegos que a incidência é maior, os epitésicos, isto é a realidade europeia, mas, regra geral, eu acho que a incidência não é muito alta. Mas aí no Brasil, se calhar, consegue falar melhor do que eu, Henrique. Fala de novo, que você falou que eu não entendi o final, Ricardo. Não, eu estava a dizer que aqui em Portugal, pelo aquilo que é o conhecimento da nossa realidade, a incidência é baixa. Há um género de morcego, que são os epitésicos, que pode ter uma incidência um pouco mais elevada, mas os números são muito, muito baixos. Mas aí no Brasil deves conhecer a realidade melhor do que eu. Então, cerca de 1% dos morcegos, né? O vírus circula aí, 1% dos morcegos é um percentual baixo, né? É um percentual baixo, claro que a raiva é uma doença que preocupa, sem sombra de dúvida, mas o percentual de morcegos. E aí tem vários estudos que relatam a capacidade que os morcegos têm de alojar micro-organismos e a resistência deles, a imunidade, mas eu não trabalho especificamente com isso, então eu não tenho condição de aprofundar muito nesse caminho. Ok, obrigado também pela resposta, os dois, né? A Marcela faz uma pergunta que aí acho que é mais para o Henrique. Se tirinhas com caráter educativo são uma boa alternativa para desmistificar os morcegos? São, claro que são. Na verdade, todo o caminho, Marcela, que você conseguir utilizar para chegar nas pessoas de um jeito positivo, claro, cuidado com a forma com que você vai elaborar essa tirinha, já considerando os aspectos que o Ricardo destacou ali, né? Porque tem informações que marcam e ficam, né? A pessoa não presta atenção no resto e fica com aquele trecho só gravado, né? Mas eu acho que tirinha, sim, eu acho que você consegue direcionar o trabalho educativo conforme a faixa etária do teu público. Então, a tirinha vai interessar mais a um público, o teatro vai interessar um outro público, e assim por diante. Então, eu acho que o jogo, né, a gente tem um dos meus alunos de mestrado, elaborou um jogo de tabuleiro, o jogo é para a garotada que está no período, na fase escolar, e é claro que a complexidade das perguntas vai variar de acordo com o público, então nós temos que explorar os diversos caminhos para fazer divulgação científica, né? Então, sim, a tirinha eu vejo como algo curto, rápido e que entrega a informação que você quer levar. E uma última pergunta, que acho que também pode ser para os dois. O Lafitte está perguntando se a grande maioria dos morcegos são polinizadores e dispersores de sementes.
Então, aqui, se calhar, Henrique, posso falar um pouco só para dizer que na Europa nós não temos polinizadores nem dispersores de sementes, o que é uma chatice. Todos os morcegos que nós temos cá são insetívoros. Isto não é bem verdade. Temos um morcego que caça pássaros durante a migração ou caça as aves à noite, que é o maior morcego que temos na Europa. Temos uma espécie de morcego que se alimenta de peixe também, mas é essencialmente insetívora. Mas a realidade do neotropical é que existem dois grupos grandes de morcegos, os dos neotrópicos e dos paleotrópicos. Aí nos neotrópicos vocês não têm aquilo que são conhecidas como as raposas voadoras, que são os morcegos fugivos dos paleotrópicos, e aí existem várias espécies que são insetívoras e são dispersoras de sementes. Dispersoras de sementes bastante importantes. Eu vou falar mais dos paleotrópicos e deixo a realidade dos neotrópicos para ti, Henrique. Nos neotrópicos, por exemplo, há uma espécie que é o Eidolon. Este Eidolon tem uma capacidade de dispersão de sementes que é 4 vezes superior à capacidade de dispersão de sementes em termos de distância de uma ave de tamanho corporal idêntico. Eles são muito bons dispersores de sementes. Não só no que toca à distância, mas na quantidade de morcegos também. Há muitas aves, mas na floresta tropical a biomassa de morcegos é bastante grande e eles têm um papel fundamental nos paleotrópicos. E aí eu queria enfatizar a situação dos morcegos nas ilhas. Cerca de 60%, acho que são 60% das espécies de morcegos ocorrem em ilhas, e aí muitas vezes não há outros mamíferos que são dispersores de sementes. E aí eles têm um papel bastante importante. E uma coisa crítica agora é que estas espécies estão bastante ameaçadas. Muitos destes das ilhas são as raposas voadoras. Estas muitas vezes nos paleotrópicos são consumidas pelos humanos, são comidas e estão a desaparecer. Nós aquilo que sabemos, mais uma vez, é que 60% das espécies de morcegos estão ou ameaçadas de extinção, de acordo com os estatutos da União Internacional para a Conservação da Natureza, ou então são endangered species. Não temos dados suficientes para saber qual é que é o seu tipo de conservação. Logo, o papel que elas têm, tanto na dispersão de sementes, como na polinização, como no controle de pragas, está ameaçado. Pronto, esta é a realidade dos paleotrópicos. Agora, os neotrópicos, calhar, Henrique, se quiseres falar sobre isso. Pois é, então, nós somos agraciados, né, porque estamos inseridos na região neotropical, e aí nós temos uma quantidade considerável de espécies que se alimentam de frutos, espécies que se alimentam de pólen e néctar, mas ainda assim eu tenho que chamar a atenção para o fato de que a maior parte das espécies se alimentam de inseto. Olha, fazendo uma análise de alguns anos atrás, olha, nós temos cerca de... Vou jogar algo aproximado, tá, pessoal? 65% dos nossos morcegos se alimentam de insetos. Isso dá mais ou menos umas 115, 120 espécies. E aí nós temos em torno de 40 e poucas espécies que se alimentam de frutos, e aí cerca de entre 16 e 20 que se alimentam de néctar. Então, ainda assim, né, a gente tem que dizer que a maior parte das espécies de morcegos do mundo, e aí o Brasil não está fora disso, se alimentam de insetos. Basicamente isso. Então, nós temos esses 3 principais grupos, considerando hábitos alimentares e número de espécies. Insetívoros, depois frugívoros, depois nectarívoros. Beleza? Ótimo, obrigado pelas respostas, né? Eu também tenho uma pergunta que seria relacionado a questões de desequilíbrio ambiental, né? Se existem evidências que desequilíbrios ambientais podem aumentar a proporção de zoonoses nos morcegos ou não? Ricardo, você começa? Sim, existem evidências. E um dos desequilíbrios ambientais já foi referido pelo Henrique durante a sua apresentação, está relacionado com a pecuária e com a coincidência de morcegos vampiros junto a humanos a se alimentarem de sangue de gado.
Isto, eu não sei se aumenta a incidência em relação à zoonose, em relação àquilo que seria a incidência no meio natural, mas o que faz é que aproxima os morcegos e o potencial de... Pronto, o nome em inglês é o spillover, a capacidade da doença passar dos animais para o homem, devido a um desequilíbrio ambiental que está ligado ao desmatamento e à ação relacionada ao corpo pecuário. Esse seria o exemplo mais próximo que eu poderia pensar. Ô Renato, repete para mim a pergunta, fazendo favor. Se desequilíbrios ambientais podem favorecer uma maior incidência de zoonose nos morcegos. Sim, claro. Eu acho que esse é um ponto chave, inclusive, porque além do fato de nós destruirmos os ambientes naturais, né, todo esse processo de fragmentação, além de tudo pouco que sobra, a gente ingressa nesses locais para fazer uso desses animais, para fazer uso. Então, a nossa exposição, ela fica muito mais intensificada. Então, hoje nós temos casos, olha, vamos pegar o caso de Maringá, por exemplo, né? Nós temos o caso do Parque do Ingá, que é uma área, um parque dentro da cidade, e que abriga uma fauna nativa ainda, claro que ameaçada e não tantas espécies, mas estão lá, né? E, de repente, a gente tem dentro desse parque o ingresso de cachorro doméstico, que entra em contato com o cachorro do mato, inevitavelmente entra com as fezes ou com a urina, imagina só, né? E, eventualmente, a gente tem os animais que saem do parque e acabam acessando ou sendo vítima de predação de animais domésticos. Então, não há dúvida, à medida que a gente traz essa aproximação forçada, a tendência é as coisas acontecerem. A gente está vendo, né? A gente está vendo. Os nossos maus hábitos, hoje, trazem algo que mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida como a gente não tinha vivido isso antes. Sim. Agora, Renato, se eu pudesse adicionar aqui alguma coisa muito rápida, eu estava a tentar, entretanto lembrei-me de uma coisa, um artigo super interessante que saiu do investigador aí brasileiro, do Rio de Janeiro, que eu estava-me a tentar lembrar do nome, agora eu não estou a conseguir lembrar, mas o artigo saiu na Frontiers in Ecology and Environment, sobre o facto de espécies invasoras, aí na Mata Atlântica, os porcos, estarem a entrar na mata e estarem a ser predados por morcegos. E os morcegos estão a passar zoonose há uma interação de elementos patogénicos a circular entre os dois grupos devido à invasão da mata por uma espécie invasora. Este é um artigo super interessante que saiu há coisa de uns 5 anos. Outra coisa que temos que considerar, e aqui ainda há um grande trabalho a fazer a nível de investigação, que está relacionado com o stress imunitário dos animais, porque quando nós degradamos o habitat, nós estamos a roubar recursos para esses animais e a ausência desses recursos pode afetar a capacidade imunológica das espécies. Sabemos da nossa espécie, se estivermos subnutridos, sob stress, estamos mais propícios a serem infectados por doenças. E então é expectável que no caso dos morcegos seja exatamente o mesmo. E aqui está a ser feita ainda muita investigação em torno disto. Outro projeto super interessante que está a ocorrer no Panamá está associado a algo que é conhecido em ecologia como o efeito de diluição. E isto é um pouco complexo, mas está relacionado com a abundância relativa de cada uma das espécies dentro de um determinado ecossistema. Então vamos pensar num elemento patogénico que está bastante especializado numa determinada espécie. Se nós tivermos uma comunidade de morcegos muito grande, com diversas espécies, a probabilidade desse elemento patogénico passar de uma espécie para o mesmo indivíduo da sua espécie é baixa, porque há muitas espécies diferentes a interagir e por aí fora. Se de repente a comunidade fica dominada por meia dúzia de espécies, então se houver elementos patogénicos que são especialistas nessas espécies, a probabilidade
intraespecífica de encontro vai aumentar e a transmissão desse elemento patogénico também, e isso pode facilitar a passagem do elemento patogénico para a nossa espécie. Mas pronto, o termo em inglês é delusion effect, mas é um pouco complexo, ainda não sabemos bem se esta é a realidade, mas ao menos do ponto de vista teórico, faz sentido que isto aconteça e está intrinsecamente associado à degradação de habitat. Legal. Vou colocar aqui a rodinha. Então, agradeço, né? Nós já estamos chegando a quase 2 horas de live, mas foi um momento bem enriquecedor, né? As informações bem importantes e bem colocadas. Acho que tivemos sucesso em levar essas mensagens para o nosso público. Mas então, antes, né, da gente encerrar, eu gostaria de passar assim, um momento, né, para uma mensagem de encerramento, tanto do Ricardo quanto do Henrique. Beleza. Quer começar, Ricardo? Sim, olha, quero começar com parabéns ao trabalho que estás aí a fazer. Olha, já conheci alguma coisa, mas tenho a dizer que estou de boca aberta. É um trabalho muito alto nível, muito importante, e gostei muito do que estão aí a fazer. Eu tenho estado a seguir os morcegos em casa, cá do outro lado do Atlântico, tenho aprendido imenso, tenho gostado imenso, trabalho muito importante, e acho que estas iniciativas, tanto dos lives dos morcegos em casa, como aqui esta oportunidade dada pelo Renato, são importantes para falarmos de morcegos também, mas é bastante importante para aproximar as comunidades lusófonas, tanto de morcegos como de ciência, como académica, e isto, dar os parabéns aos dois, louvar, agradecer muito. Em relação aos morcegos, ao Covid e às fake news, temos muito para fazer. Nós agora temos uma oportunidade bastante grande que os jornalistas querem muito falar connosco e conhecer melhor os morcegos, e esta é sem dúvida uma oportunidade como nunca tivemos para contar todas as coisas boas associadas aos morcegos e falar sobre a importância da ciência relacionada com os morcegos. E isto é verdade para morcegos, é verdade para outros grupos taxonómicos, e nós estamos aqui um pouco a vender o nosso peixe, mas a verdade é que isto é uma oportunidade imensa para falar sobre biodiversidade no sentido lato, e falar sobre a importância daquele trabalho que fazemos e a importância da conservação dos ecossistemas naturais e por aí fora. Eu tenho que agradecer aos dois e gostei muito e até uma próxima. E obrigado a todos aqueles que assistiram aí em casa. E desculpem. Obrigado, Ricardo. Isso aí. Por favor. Ricardo, foi uma honra dividir essa live com você, com o Renato, agradeço demais, gostei muito da sua fala também, foi muito esclarecedora, riquíssima, obrigado demais, Renato, obrigado, estou à disposição de vocês sempre, Doris, é sempre uma honra ter um espaço para falar sobre morcegos e uma honra ainda maior poder auxiliar na entrega de informações que podem formar mais multiplicadores. É isso que a gente precisa, gente, traduzir o conhecimento científico para ele chegar à comunidade. É assim que a gente vai conseguir mudar um pouquinho a cabeça daqueles que mandam lá em cima, aqueles que não estão nem aí. A gente tem que chegar neles, né? Então, nós temos que falar de um jeito que eles entendam e que todo mundo entenda, na verdade. A linguagem tem que ser clara. Espero ter contribuído, agradeço demais, como eu já disse, estou à disposição para o que vocês precisarem, quem quiser saber mais informações sobre os nossos projetos, ajudar, participar dos projetos e tal, a gente está sempre à disposição. Novamente, foi uma enorme honra dividir esse espaço com vocês hoje aqui, estou à disposição sempre, um beijo para todo mundo que assistiu essa live, se quiserem fazer perguntas depois, mandem no meu e-mail, o Renato depois pode disponibilizar, mas pelo Facebook, está à disposição. Obrigado de novo. Tá, eu agradeço também. Sim, Ricardo, pode falar? Não, eu estava agradecendo a Doris só. Ah, sim, tá. Agradeço imensamente tanto o Henrique quanto o Ricardo, dois pesquisadores com bastante conteúdo da área de morcegos, né?
e que enriqueceram bastante, né, essa nossa possibilidade de levar informação